Fala máquina, Igor aqui, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte questão. Recém-formada, mas sem segurança para pegar plantão. E agora? Fica comigo. Bom, você é uma médica recém-formada e você está vivendo uma situação ali muito corriqueira, muito comum, né? Acabou de pegar o CRM, está insegura, está receosa, está sem confiança para começar a fazer seus plantões. Eu quero te chamar a atenção a 2 pontos aqui. Você precisa se autoavaliar em 2 pontos aqui, beleza? Primeiro deles, essa insegurança pode ser fruto apenas de, olha, é natural, você está receosa, que você vai fazer uma coisa pela primeira vez, agora a responsabilidade é toda sua, você viveu 6 anos se preparando para esse momento, tem uma série de coisas que você não tem tanta convicção assim, você já é uma pessoa naturalmente insegura, você já é uma pessoa naturalmente com uma confiança mais baixa e isso pode estar te freando, pode estar te deixando mais ansiosa, pode estar te deixando mais insegura, tá? Esse é um ponto, você tem que ter consciência se esse é o ponto, porque se esse for o ponto, beleza, já precisa resolver, né, essa questão a partir da ótica de, cara, preciso ter coragem, preciso ir, preciso seguir, preciso fazer e pegar meu plantão. É uma questão muito recorrente para a gente aqui, dos nossos alunos que estão, às vezes, também passando por isso. Falam, poxa, eu quero começar a dar plantão, entrei no treinamento pesado agora por conta disso, e aí eu vejo meus colegas ali na faculdade que, enfim, que não estudavam, que não se preparavam e tal, e que não eram bons alunos, que não eram bons. E agora está todo mundo dando plantão e eu que me dediquei durante todos esses anos, tirava notas boas, estou aqui morrendo de medo e não estou, enfim, não fui lá para dar plantão, estou até agora não saí da inércia e tal. E aí fica meio chateada pelo fato de algumas pessoas estarem fazendo o que você gostaria de ter coragem para fazer. Beleza? Então esse é o ponto, você se colocar numa situação de buscar ter coragem para dar o passo inicial, para se colocar numa situação ali de desafio para você. Isso é um ponto importante, isso vai ser desafiador para todo mundo. Então isso é uma coisa que você vai ter que se colocar, todo mundo se coloca em algum grau, se coloca à prova. Todo mundo tem medo, receio em algum grau de, por exemplo, fazer o primeiro plantão. Isso é natural, você tem que ter, você vai ter um frio na barriga, não tem jeito, você vai estar ansioso, não tem jeito. Na noite anterior você vai dormir mal, não tem jeito, isso é normal. Isso aconteceu comigo também, acontece com todo mundo, com exceção dos psicopatas, né? Os psicopatas não sentem nada disso. Mas, levando em consideração que esse não é o seu caso, você não é um psicopata, vai acontecer com você, tá? Então, enfim, não tem jeito. Agora, o segundo ponto algumas pessoas, elas querem abolir completamente o medo, né? Nossa, eu tenho medo, não quero ter medo de dar plantão. Bom, eu tenho 11 anos de formado agora e eu digo aos alunos com os quais eu converso sobre esse assunto que até hoje, eu saio de casa com um pouquinho de medo. Se eu não sair de casa com medo nenhum mais, é porque eu deixei de me importar, eu não estou nem aí para o que vai acontecer. Então é importante que você conserve ao longo do tempo ainda um pouco desse receio, desse medo de fazer alguma cagada. Isso é muito importante para se manter num estado de atenção e se importar no final das contas, né? Porque quando você deixa de se importar, quando você não está nem aí para o que acontece, eu não tenho medo de mais nada, pode acontecer qualquer coisa que eu não tenho. Bom, aí se você chega nesse ponto, você deixa de se importar e aí você, enfim, vai fazendo cagada, vai cometendo uma série de erros e não se importa e não consegue controlar mais a situação e aí você para de estudar, você para de, enfim, de buscar melhorar, de se tornar mais competente, de desenvolver novas habilidades, porque, enfim, você não se importa se está fazendo certo ou errado, se está ok, se não está, se está desatualizado, não está, então você deixa para lá, isso é muito perigoso, tá? Um segundo ponto aqui, e esse que é extremamente importante, porque aqui é onde você provavelmente precisa fazer o maior ajuste antes de começar a sua vida de plantões, é que você tem que ver se essa insegurança, ela não é consequência apenas da sua ansiedade, do seu histórico de pouca confiança, se isso é consequência de uma falta de competência. Se isso é consequência de
falta de dedicação, falta de estudo. Não é dedicação no sentido de, eu queria... Não, mas você fez. E mesmo assim, não, eu fiz, eu estudei muito, eu tirei boas notas, mas será que você não passou 6 anos se preparando para fazer uma prova? Ou para fazer as provas que você fez ao longo do tempo? Ou para fazer a prova de residência que você quer muito, queria muito fazer e eventualmente não passou? Porque se esse foi o seu caso, talvez você tenha se preparado demais para fazer, né, essas provas e ficou faltando, né, uma série de competências que serão demandadas de você quando você começar a trabalhar. Ou para que você, né, esteja seguro para começar a trabalhar, tenha confiança para começar a trabalhar. Então, bom, você precisa identificar se é isso, porque se for esse o caso, você precisa correr atrás agora da questão técnica. Por mais boa vontade que você tenha como estudante, como médico agora, como médico recém-formado, se você não tiver os meios para executar a sua profissão, se você não tiver desenvolvido determinadas competências, a gente pode citar algumas delas aqui, se você não tiver um raciocínio clínico afiado, se a sua capacidade de diagnosticar doenças muito prevalentes não tiver afiada, se a sua capacidade de interpretar exames complementares, como eletrocardiograma, exames laboratoriais em geral, exames de imagem, especialmente as radiografias, se você não tiver a capacidade de fazer isso, é difícil que você de fato tenha segurança, porque te faltou essas competências. E não apenas interpretar, mas tomar conduta a partir daí. Bom, o que você faz quando você tem a resposta da leitura, do traçado, do laudo de um eletrocardiograma? O que você faz a partir daí? Bom, você tem que saber também. Se você não conseguiu, ao longo desse tempo, desenvolver competências na ordem do tratamento, no sentido de, poxa, eu sei prescrever os pacientes as principais drogas, os principais analgésicos, os principais antieméticos, os principais antibióticos, tanto parenteral quanto por via oral. Eu sei hidratar um paciente adequadamente. Eu sei iniciar o manejo de um paciente grave. Eu sei prescrever drogas onde eu não tenho, né, ou manejar pacientes onde eu não tenho tanto tempo assim para pensar, né, como na atenção básica, que se você não sabe uma coisa, você pede para o paciente voltar no dia seguinte para dar tempo de você estudar. No pronto-socorro a dinâmica é diferente. Então, eu costumo dizer que tem 2 coisas que você precisa saber no pronto-socorro. Primeiro, manejar um paciente recorrente, porque ele certamente vai aparecer no seu plantão. Bom, a probabilidade de você dar um plantão e atender um paciente com uma queixa de lombalgia, de atender um paciente com uma queixa de cefaleia, com uma enxaqueca, de atender um paciente com uma dor abdominal, uma gastroenterite, atender um paciente agora no verão com dengue, a probabilidade é perto da ordem de 100%. Ou seja, você vai atender esse cara e você precisa saber como fazer, porque não dá para você ficar correndo atrás durante o plantão na hora de atender um paciente que certamente vai aparecer por lá. Então, patologias muito prevalentes. E, em segundo lugar, pacientes potencialmente mais graves. Pacientes graves porque aquele paciente mais grave ele demanda um manejo, uma tomada de decisão mais dinâmica da sua parte. Então, ainda que não seja um paciente tão prevalente, é preciso que você tenha isso ali na ponta da língua, de modo medular, para que você tenha a capacidade de tomar decisão diante desse paciente mais grave. E uma boa parte desses pacientes graves ainda são bem prevalentes. Então, esse é o fino do fino, né? O paciente que está infartando, por exemplo. O infarto é muito comum e potencialmente muito grave. AVC é muito comum e potencialmente muito grave. As arritmias em geral são relativamente bem comuns e potencialmente muito graves. Um paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada, com edema agudo de pulmão, é comum, bem comum e potencialmente muito grave. Então, você precisa desenvolver uma série de competências dentro dessas 2 frentes aqui, pacientes muito prevalentes e pacientes potencialmente graves. Você precisa conseguir, né, dar o diagnóstico, tomar conduta, interpretar os exames complementares, prescrever o paciente, executar procedimentos, né, procedimentos básicos e procedimentos mais complexos, inclusive. Se você não desenvolveu competências técnicas nessa ordem, é esperado que você, de fato, esteja inseguro. Não deveria ser uma surpresa para que você, enfim, a sua insegurança não deveria ser uma surpresa, deveria ser algo esperado. Bom, se isso aconteceu e se você se surpreendeu agora no final das contas com o seu CRM na mão, poxa, eu não aprendi uma série de coisas, é relativamente comum, inclusive, que isso aconteça, nossa, e agora, né? Por 6 anos eu demorei para perceber, a ficha caiu só agora. Então, está na hora de você correr atrás, está na hora de você
buscasse, enfim, aprender essas competências, desenvolver essas competências, começa devagar, pega um plantão de complexidade menor, pega um plantão com alguém mais experiente, com mais médicos ali, onde você possa recorrer, né? Tenham essa rede de apoio ali no plantão, começa devagar, busca essas competências, vai avançando nesse sentido, a desenvolver essas competências, até que em determinado momento, e claro, não é do dia para o outro, mas em determinado momento você vai estar de fato segura. Você vai estar indo para o plantão sem aquela sensação aquela náusea. Está 3 dias antes pensando no plantão que você pegou na sexta-feira à noite e não quer ir. Porque, nossa, o que vai chegar lá? Então, essa sensação. Ou vai embora do plantão e está com a cabeça ainda no plantão, pensando, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é aquele paciente que eu dei alta? Aquela angústia toda. Então, para você sair desse estado, né, de angústia, você tem 2 opções. Ou parar de dar plantão, que eu não considero que é a melhor delas, ou você avançar do ponto de vista técnico, desenvolver essas competências e ir atrás dessas habilidades, para que em determinado momento você esteja seguro, confortável de fazer os seus plantões. Isso vai ser decisivo para a sua carreira, independente do caminho que você vai seguir. Provavelmente você vai dar plantão por alguns bons anos. Eu tenho 11 anos de formado, eu dou plantão ainda hoje. Então, pelo menos o tempo de residência, durante a residência, alguns anos ali depois da residência até você se estabelecer, se não for o caso de você viver disso, viver de plantão, né, por uma opção ao resto da sua vida. Então, correr atrás, tem que avançar nesse sentido, beleza? Muito bem, se você gostou deste vídeo, se o vídeo foi útil para você, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga que acabaram de formar então uma situação parecida com a sua. Então, seguros para dar plantão e querem, né, uma solução para isso, certo? Te vejo no próximo vídeo.